Dengue. A dengue é uma doença que se caracteriza por febre alta que se inicia de maneira abrupta, dores no corpo, dor de cabeça e surgimento de manchas vermelhas pelo corpo. A dengue é uma doença viral causada por um arbovírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Entre seus principais sintomas, destacam-se a febre, dores no corpo e manchas vermelhas. A seguir falaremos mais a respeito dessa importante doença que, infelizmente, leva várias pessoas à morte todos os anos em nosso país. É considerada uma das doenças infecciosas mais frequentes no Brasil. A dengue é considerada um grave problema de saúde pública. A dengue é causada por um arbovírus, que é um vírus transmitido por meio de picada de insetos, sendo esse o caso do vírus causador da dengue, e também do vírus causador da zika e da chikungunya. O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos: 1, 2, 3 e 4. Vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. Transmissão da dengue. A dengue é uma doença transmitida, nas Américas, pela picada do mosquito chamado Aedes aegypti. Vale salientar que o mosquito Aedes albopictus é um vetor importante na Ásia, porém no Brasil, apesar de presente, não está comprovadamente relacionado com a transmissão da dengue. A dengue não é transmitida por meio do contato com pessoa doente, nem por meio de água ou alimentos contaminados. A fêmea do mosquito necessita de sangue para conseguir produzir seus ovos, portanto, é ela a responsável por picar os seres humanos. Para transmitir o vírus, o Aedes aegypti deve alimentar-se do sangue de uma pessoa doente. Após se alimentar desse sangue, o vírus, depois de alguns dias, invade a glândula salivar do mosquito e o torna infectante de maneira permanente. Quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa, o vírus é transmitido por meio da saliva. O mosquito transmissor da dengue apresenta hábito diurno, sendo encontrado com frequência em ambientes urbanos e dentro dos domicílios. Ele necessita de água parada para sua reprodução, uma vez que após a eclosão dos ovos, as larvas do mosquito desenvolvem-se no meio aquático. Em média, o tempo entre a eclosão do ovo e o mosquito tornar-se adulto é de 10 dias. O lixo descartado de maneira inadequada pode ajudar na proliferação do mosquito da dengue. Por necessitar da água para seu ciclo de vida, o número de mosquito aumenta nos meses chuvosos, o que também aumenta os casos da doença. Para evitar a transmissão da dengue, portanto, é importante cuidar para evitar a proliferação do mosquito. Veja a seguir algumas formas de combater o Aedes aegypti. Não deixar água parada em garrafas, vasos de planta e pneus. Manter lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Limpar os vasinhos de planta e vasilhas usadas para colocar água para animais. Retirar água de plantas que acumulam água, como as bromélias. Manter as piscinas sempre limpas. Limpar as calhas. Manter caixas de água e cisternas tampadas. Descartar adequadamente objetos que acumulam água. Sintomas da dengue. A dengue é uma doença que pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas, ou ainda ter sintomas leves e até mesmo graves. A dengue grave pode ser responsável pela morte do indivíduo, portanto, é uma doença que não deve ser negligenciada. Veja a seguir um quadro mostrando alguns dos sintomas mais comuns da dengue. Principais sintomas da dengue. Febre alta, 39 graus Celsius a 40 graus Celsius, de início abrupto. Dor de cabeça. Dores no corpo e articulações. Dor atrás dos olhos. Falta de apetite e perda do paladar. Náusea e vômitos. Mal-estar. Manchas vermelhas no corpo. Vale destacar que algumas vezes outros sintomas aparecem e podem indicar uma maior gravidade da doença. Dores abdominais intensas que ocorrem de forma contínua. Dor ao tocar o abdômen, sangramentos, vômitos que não param, confusão mental, sede excessiva, boca seca, dificuldade respiratória e acúmulos de líquidos são sinais considerados de alerta. Os sintomas descritos nesse texto podem ocorrer em caso de dengue, porém, somente um profissional capacitado pode diagnosticar a doença. Desse modo, caso apresente alguma das manifestações clínicas citadas, procure um médico rapidamente. Formas clínicas da dengue. A dengue pode ser classificada em 2 formas clínicas principais. Dengue clássica. Caracteriza-se pela presença de sintomas clássicos da doença, como febre alta, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, manchas na pele e coceira. Geralmente a doença tem duração de 1 semana. Febre hemorrágica da dengue. Nessa forma clínica, observa-se os sintomas semelhantes àqueles apresentados na dengue clássica, entretanto, há uma evolução rápida para quadros mais graves. Na febre hemorrágica da dengue,
verifica-se a presença de fenômenos hemorrágicos e aumento do tamanho do fígado. Essa forma da doença é grave. Diagnóstico da dengue. O diagnóstico da dengue é feito mediante análise dos sintomas do paciente e realização de exames laboratoriais de biologia molecular, de sorologia e de isolamento viral. Há também a realização de um teste rápido que é utilizado para triagem. A dengue é uma doença que é diagnosticada por meio da análise dos sintomas e exames laboratoriais. Segundo o Ministério da Saúde, considera-se um caso como suspeito de dengue quando o paciente apresenta febre, com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 sinais ou sintomas da dengue, como manchas no corpo e dor de cabeça, e se esteve em área de possível transmissão da doença nos últimos 15 dias. Tratamento da dengue. A dengue é uma doença que possui cura, sendo nosso corpo responsável por combater o problema. Geralmente, a cura ocorre de maneira espontânea após 10 dias. Não existe um tratamento específico para a dengue, sendo medicamentos utilizados apenas para tratar sintomas, como febre e dor no corpo. Algumas medidas, no entanto, são recomendadas para pacientes que apresentam a doença. Entre as principais recomendações estão hidratar-se bem e repousar. Nunca utilize medicamentos sem orientação médica. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que juntos venhamos salvar vidas.